Evangelho de hoje. Sábado, 4 de janeiro de 2025. Tempo do Natal antes da Epifania. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O refrão é: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Encontramos o Messias. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo do Natal continua nos conduzindo a uma reflexão profunda sobre quem somos em Deus e sobre nosso chamado como cristãos. As leituras de hoje falam da justiça, do amor ao próximo e do encontro transformador com Jesus, que nos dá uma nova identidade e missão. A primeira carta de São João nos desafia a viver como filhos de Deus, rejeitando o pecado e praticando a justiça como reflexo de nossa comunhão com o Pai. Já o Evangelho de São João nos apresenta um dos momentos mais significativos do início do ministério de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. Eles deixam tudo para seguir o Mestre, e nesse encontro, suas vidas são completamente transformadas. Este dia nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus e sobre como estamos respondendo ao chamado de Cristo em nossas vidas. A primeira leitura nos oferece uma mensagem clara e direta. Quem pratica a justiça pertence a Deus. Quem vive no pecado pertence ao diabo. Essas palavras, embora desafiadoras, são um convite à reflexão e à renovação espiritual. São João nos lembra que Jesus veio para destruir as obras do diabo e nos libertar do domínio do pecado. Quando ele afirma que quem nasceu de Deus não peca, ele está apontando para a transformação interior que ocorre quando estamos em comunhão com o Pai. Isso não significa que somos perfeitos ou incapazes de cometer erros, mas que, ao permanecermos em Deus, rejeitamos conscientemente o pecado e buscamos viver em justiça e amor. Outro ponto essencial dessa leitura é a ligação entre justiça e amor ao próximo. São João afirma que quem não pratica a justiça e não ama o irmão, não é de Deus. Essa mensagem reforça que a vida cristã não se limita a evitar o mal, mas exige uma prática ativa do bem,
especialmente no cuidado e respeito pelos outros. Pergunte-se: tenho praticado a justiça em minha vida diária? Meu amor pelos outros reflete minha comunhão com Deus? Hoje somos convidados a examinar nossas atitudes e a permitir que Deus transforme nosso coração para que possamos viver plenamente como filhos dele. O Evangelho de hoje nos apresenta um dos momentos mais marcantes do início do ministério de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. João Batista, com sua humildade e clareza, aponta para Jesus e declara: Eis o Cordeiro de Deus. Essa proclamação revela a identidade de Jesus como o Salvador que veio para redimir a humanidade. A resposta dos discípulos é imediata. Eles deixam João Batista e seguem Jesus. Essa decisão é um testemunho de como o encontro com Cristo transforma vidas. Quando Jesus pergunta: o que estáis procurando? Ele não está apenas questionando suas intenções, mas convidando-os a refletir sobre o que realmente desejam em suas vidas. A resposta deles: Mestre, onde moras? Revela um desejo de estar com Jesus, de conhecê-lo mais profundamente. O convite de Jesus, vinde ver, é um chamado à intimidade, à descoberta e à comunhão. Ao passar aquele dia com Jesus, os discípulos experimentam algo tão profundo que André imediatamente vai compartilhar a notícia com seu irmão Simão. Encontramos o Messias. Esse encontro com Jesus não apenas transforma suas vidas, mas também redefine suas identidades e missões. Jesus olha para Simão e lhe dá um novo nome, Cefas, Pedro, indicando a missão que ele desempenhará no futuro como líder da igreja. Esse gesto nos lembra que quando encontramos Jesus, ele nos renova e nos envia para transformar o mundo. As leituras de hoje nos oferecem um poderoso chamado à transformação. Como filhos de Deus, somos chamados a rejeitar o pecado, a praticar a justiça e a amar o próximo. Essa vida de comunhão com Deus não é apenas uma meta, mas uma realidade que podemos viver diariamente com a graça de Cristo. O encontro dos primeiros discípulos com Jesus nos inspira a buscar uma relação mais profunda com Ele. Assim como André compartilhou sua descoberta com Simão, somos chamados a levar a mensagem de Cristo aos outros, ajudando-os a encontrar o caminho para Deus. Que este dia seja uma oportunidade para renovar nossa fé, fortalecer nossa comunhão com o Pai e responder ao chamado de Jesus com alegria e generosidade. Hoje reflita sobre seu relacionamento com Deus e sobre como você está respondendo ao chamado de viver como filho dele. Dedique um momento à oração, pedindo a Deus que fortaleça sua fé e lhe mostre como praticar a justiça e o amor em sua vida diária. Além disso, procure compartilhar sua fé com alguém ao seu redor, seja por meio de uma conversa, um gesto de bondade ou um convite para orar juntos. Te espero amanhã para continuarmos nossa jornada espiritual com mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, renove sua fé e guie seus passos. Até mais.